E aí, tudo bem? Então, falando um pouquinho aqui, dando uma introdução sobre o Candy. Então, essa é a nossa tela inicial, né? Onde a gente vai ter um pouco de detalhe de cada um dos componentes que a gente vai ter. Nessa primeira parte aqui, a gente tem todos os workspaces, né? Então, os workspaces podem ser criados para a gente consolidar, né? Estar agrupando todos os tipos de fluxos num lugar só. Então, normalmente, esses workspaces são divididos em áreas, né? Onde cada área vai ter seus determinados fluxos, né? Então, aqui na parte da esquerda, a gente pode acessar os workspaces, facilmente pode estar criando um novo em criar novo workspace, e após isso a gente vai ter uma visualização bem legal quanto ao espaço de trabalho, né? Onde vai ter uma apresentação de quais são os insights desse workspace, né? Com a saúde do workspace, cartões em andamento, cartões a vencer e cartões atrasados. Então a saúde vai estar dizendo, né, o quão saudável está esse workspace perante as tarefas que estão em andamento, né, e quantas estão atrasadas. Aqui na lateral direita a gente tem um pouco um novo local, né, onde a gente pode estar mostrando sobre o workspace, né, e estar detalhando algumas informações em texto que podem ser informações físicas, fixas, podem ser informações que a gente vai estar colocando algum tipo de informação do próprio workspace, da área, pode ser um CNPJ, deixar já vinculado, ou até mesmo algum ponto de atenção que a gente precisa ter dentro desse local e dentro dessa área. Aqui embaixo a gente tem todos os fluxos que a gente tem vinculado ao workspace, então facilmente a gente pode clicar aqui em adicionar um fluxo já existente no Candy, utilizar, né, criar um novo a partir de um template, ou criar um novo do zero, né? Então, após selecionar um workspace, ele já vai estar disponível aqui dentro, né, para ser acessado pelo workspace. E a gente pode facilmente, né, estar convidando pessoas para dentro desse espaço de trabalho por aqui, só digitando o e-mail ou o nome do usuário do sistema. E aqui embaixo a gente vai estar olhando, né, quem são esses membros, certo? Então, esse aqui é mais ou menos o overview do workspace. Quando a gente volta para a tela inicial, a gente tem ainda uma visão de uma tela de minhas tarefas, que vai estar dando um primeiro detalhe, tentando explicar e mostrar para o usuário quais são as tarefas que estão pendentes neste momento por ele, né? Então, quando a gente fala usuário, é o usuário que está logado aqui dentro do sistema. E na direita a gente tem uma tela breve de meus fluxos, tá? Que vai mostrar todos os fluxos que esse usuário que está acessando tem acesso. Aqui embaixo mostra um pouquinho do plano atual que essa conta está utilizando e alguns insights de uso, né, dentro da plataforma. Quantos usuários tem, quantos fluxos a gente tem, quantos são permitidos, cadastros e armazenamento. Aqui embaixo vai aparecer todo o time que está dentro desse ambiente do Candy e os templates sugeridos, certo? E aí quando a gente vai olhar aqui na parte da lateral esquerda, a gente tem a tela de minhas tarefas, que é uma tela onde a gente gosta de dizer que é o cockpit do usuário, né, onde ele vai poder estar visualizando todo o trabalho que tem disponível, né, e pendente para ele nesse momento. Então aqui embaixo a gente pode ver por vencimento, né, quais são as tarefas que estão em atraso, quais são as tarefas que vencem hoje, próximo e não programado. Então, quando vocês visualizarem esse componente aqui mostrando a tarefa, é só clicar em cima que automaticamente já vai estar abrindo o cartão, tá? Então, mais adiante a gente vai estar explicando cada uma dos segmentos aqui das seções do cartão também, certo? Então, tem fácil acesso, pode entrar aqui dentro, visualizar a tarefa, realizar ela e ir para a próxima, sem precisar estar indo até dentro do fluxo e buscando lá o que deve ser feito, né? Então, essa tela tem esse objetivo de nos dizer o que a gente deve fazer e como que a gente está perante essas demandas. A gente pode aqui também visualizar por fluxo, né? Então, ele vai estar detalhando cada um dos fluxos que estão por trás dessas tarefas, né, que sustentam essas tarefas. Na parte lateral a gente vai ter a agenda, né, que são aquelas tarefas que estão agendadas para a gente fazer no dia de hoje. Então ele já vai estar mostrando aqui. Caso tenha data também vai estar aparecendo aqui qual que é o horário, né, o horário e a data agendado. Então vai estar aparecendo aqui do lado. Aqui a gente tem a parte de tracks, né, que vai ser permitido no momento que a gente utilizar o time tracking aqui em cima, tanto pelo botão de play
quanto também pelo botão aqui para inserção manual, né? Então, por exemplo, inserindo 1 hora, ele já vai estar contabilizando aqui na parte da minha agenda a quantidade de tempo que a gente apontou no dia de hoje. E no momento que a gente olha para Tracks, a gente olha exatamente o que a gente apontou. Então, permitindo que a gente volte naquela tarefa, seja para fazer algum outro tipo de ajuste, seja para ajustar aqui também quantas horas a gente teve e trabalhou com o time tracking, certo? E aqui no meu foco é uma funcionalidade super legal, onde a gente pode estar inserindo tarefas como foco da melhor forma, né? Como se fosse até mesmo um post-it que você está colando na sua tela, né? Então eu preciso focar nessas tarefas hoje, então está muito claro aqui, né? O que eu desejo e o que eu preciso fazer nesse momento. Aí aqui em cima a gente ainda pode fazer um filtro, né? Filtrando por fluxos, né? Exibindo somente as tarefas de determinados fluxos. Podemos também estar pesquisando aqui numa pesquisa global entre todas as tarefas disponíveis para a gente nesse momento. Aqui em cima ainda a gente mostra um detalhamento, né, de alguns insights também, né, 7 tarefas em atraso, 0 hoje, 2 próximo, né, levando em consideração o que a gente está vendo aqui. A gente pode vir para a visualização Kanban, onde vai mostrar o que está vencido, o que vence hoje, amanhã ia vencer. E aqui do lado a gente vai estar visualizando as menções quando a gente receber, né, um comentário no nosso nome. Alguém comentar o nosso nome, vai ter essa visualização aqui dentro, certo? Quando a gente vem para os meus fluxos, dentro dessa tela vai estar exibindo todos os fluxos nos quais a gente pertence de alguma forma, né, com algum tipo de permissão, e entrando dentro destes fluxos, né? Então, por exemplo, pegando criação de conteúdo, a gente tem a visão macro do fluxo. Vou passar super rápido, vai ter um outro vídeo após esse falando mais detalhadamente sobre todo o funcionamento do fluxo, mas para que vocês entendam eu vou falar um pouquinho aqui. Então a gente tem as visualizações, que são essas abas, nas quais nos permite estar alternando entre elas para olhar a demanda de forma diferente. Na parte lateral a gente tem a criação de novas demandas, né, onde a gente pode estar inserindo aqui uma nova demanda, por exemplo, uma teste. Então essa que é a ideia, que a gente insira os novos itens do fluxo sempre por este cartão, no qual ele vai estar gerando aqui dentro do nosso fluxo a visualização, né? Então, na parte lateral a gente tem aqui o controle, né, de membros, de quem está participando dentro do fluxo. A gente pode estar atribuindo uma permissão específica, né? Passando o mouse em cima a gente já tem a visualização do que faz cada um desses itens, certo? E aqui na lateral a gente pode estar acessando as configurações do fluxo para editar ele, né? Seja alterar um campo, excluir uma etapa, adicionar uma etapa nova, criar algum campo novo, seja no formulário inicial ou na etapa, até mesmo importar dados de Excel, CSV e visualização também dos cartões arquivados. Aqui a gente tem a possibilidade de habilitar o modo teste, que nos permite estar mexendo no fluxo e configurando ele somente em teste, para que no momento que a gente inicie de fato, né, a operação dentro do fluxo, a gente não tenha mais aqueles testes aqui, certo? Então, além de Kanban, a gente pode visualizar em lista, né, e calendário, onde aqui nessa parte de campos a gente pode estar selecionando os campos que a gente quer visualizar e também reordenando eles, né, para criar nossa melhor visualização para aquele momento. A gente pode estar criando filtros com todos os campos personalizados, customizáveis e também campos padrões. Por exemplo, eu vou filtrar aqui todas as tarefas que eu tenho em planejamento em texto e aqui já vou criar uma ordenação por data de vencimento. Mas vamos supor que todo dia a gente venha aqui dentro desse fluxo e faça essa configuração para estar enxergando dessa forma as demandas do fluxo. Vocês podem também vir aqui do lado e salvar essa visualização padrão para todo mundo, né? A visualização que são as colunas aqui, ou eu posso criar uma nova visualização na qual ele vai salvar para a gente os campos que eu selecionei e a ordem deles e quais estão visíveis e quais não estão visíveis, vai salvar para a gente os filtros e a ordenação, para que eu tenha um acesso rápido a essa visualização sempre quando eu entrar no fluxo. Então eu vou botar aqui planejamento e texto. Então essa aqui é uma visualização breve que a gente vai ter. Então vamos supor, entrei no fluxo, tem todas as demandas, mas eu só quero olhar planejamento e texto daquela forma como eu havia configurado. A hora que eu clico aqui, já tem essa visualização pronta.
Então a gente pode criar essas visualizações somente para nós ou podemos deixar também de forma pública para que qualquer usuário utilize elas também. Tem a pesquisa global aqui também que nos permite estar pesquisando no fluxo inteiro. Quando a gente clica numa demanda, este aqui é o cartão, no qual o cartão ele é composto de 3 partes, onde na primeira parte a gente vai ter essa aba aqui controlando cada um dos segmentos. O primeiro deles é o histórico, onde ele vai estar mostrando o histórico de resposta de todos os itens que foram respondidos ou forem respondidos, tanto no formulário inicial quanto em cada uma das etapas, certo? Então a gente pode facilmente estar editando também alguma informação, caso necessário, aqui dentro. A gente tem os checklists, onde a gente pode estar editando checklists. Tem a parte também de e-mail que a gente vai explorar num fluxo mais avançado, num vídeo mais avançado. E aqui a gente tem a etapa atual, que a lógica aqui é o que a gente deve estar fazendo para concluir a tarefa dessa etapa. E no momento que a gente vem aqui, a gente tem a possibilidade de inserir um time tracking, para iniciar ele no momento que a gente inicia a execução dessa tarefa. E aqui abaixo a gente vai ter todos os itens necessários para a conclusão dessa etapa, para poder passar para uma próxima. Então todos os campos que forem obrigatórios a gente tem que preencher, senão ele não permite andar para frente, andar para uma próxima etapa. Aqui embaixo a gente vai ter a colaboração, que pode estar mencionando um usuário específico ou também anexando algum tipo de arquivo aqui. Aqui ao lado a gente tem a possibilidade de movimentação e também a gente tem aqui a possibilidade de controlar qual que é o fluxo, qual que é o caminho que esse cartão vai percorrer. Então, por exemplo, dentro do meu processo, eu gostaria de permitir somente que fosse da etapa de planejamento de texto para captação. Então, deixo somente habilitado esse primeiro item. Quando eu salvo aqui, ele automaticamente já vai estar mostrando somente a etapa que eu liberei para fazer essa conexão entre planejamento de texto e captação. Aqui eu também posso estar definindo o responsável de forma manual, posso estar colocando também data aqui de forma manual e criando etiquetas, tá? Então cada etiqueta aqui a gente pode estar customizando ela, colocando algum tipo de texto, escolhendo uma cor e no momento que a gente seleciona ela já fica disponível aqui. Aqui embaixo a gente pode arquivar, após arquivar ele permite a gente também excluir o cartão, certo? Aqui já está a etiqueta. Beleza, após a gente fazer isso, temos a visualização em calendário também aqui, visualização Kanban que eu já havia mostrado. Aqui no painel a gente facilmente vai poder estar criando alguns indicadores, Então aqui de forma simples é só a gente clicar em adicionar elemento, fazer a configuração aqui do lado do elemento e salvar. E aqui dentro a gente pode estar redimensionando, aumentando o tamanho, colocando da melhor forma para que fique bem claro quais são as informações e quais demandas eu tenho dentro do meu fluxo. Na parte de e-mail aqui também a gente pode estar recebendo e-mails para dentro do fluxo, bem como quando eu recebo um e-mail eu posso vir configurar, pedir para criar um cartão automático quando eu receber algo dentro desse fluxo. E na atividade eu vou ter a visualização do que está acontecendo no meu fluxo. Então tudo que for atualizado, seja um cartão criado, uma tag inserida, ele vai estar mostrando aqui quem fez, quando fez e o que fez. E ele vai estar nos gerando aqui na parte de ranking, um ranking de quem mais atualizou esse fluxo e também um total de atualizações por dia, certo? Então isso seria mais ou menos o nosso fluxo. E ainda a gente tem a parte de cadastros. O que são cadastros? Cadastros são centros de informações onde a gente vai estar armazenando aquelas informações que a gente vai usar em múltiplos fluxos, como fornecedores, clientes, produtos, centro de custos, funcionários, entre outros. Então a gente pode facilmente estar criando aqui um novo fluxo, por exemplo, chamado cliente, no qual eu posso definir nome, cor do cadastro, ícone, personalizar o botão e definir uma permissão. Quando eu avanço, eu posso escolher os campos já, desse cadastro. A gente tem diversos tipos de campos, em outro vídeo a gente vai entrar falando detalhadamente em cada um deles. E aqui dentro a gente já vai poder estar configurando esse campo, Por exemplo, razão social do cliente, Eu deixo como obrigatório, posso colocar descrição, texto de ajuda, exemplo. Então cada campo vai ter sua configuração aqui dentro. E aí aqui eu vou colocar também um campo de documento chamado CNPJ, no qual eu vou deixar obrigatório e vou marcar que é permitido somente CNPJ e não CPF. A hora que eu configurei meu cadastro, eu salvo aqui, ele já está visível.
A gente pode importar dados também aqui de um arquivo CSV, para que seja mais rápido, né, de levantar todos os dados, ou pode facilmente estar inserindo aqui o meu primeiro cliente, cliente teste, boto aqui embaixo já um valor teste e está aqui o nosso cliente. Quando eu clico aqui, a gente já tem a visualização de todas as informações. Posso também mudar a visualização, criar filtros, ordenação e também a parte de exportação dos dados para CSV ou imprimir impressão da visualização. E algo muito legal, que é um ponto-chave do Candy, é que a gente pode estar fazendo vínculo, por exemplo, desse cadastro aqui que a gente acabou de criar de cliente com algum fluxo. Então, por exemplo, dentro da solicitação de suporte, ao invés de eu somente ter aqui dentro o nome, descrição, urgência solicitante, poderia estar inserindo, né, um campo de cliente para dizer de qual cliente é essa solicitação. Então, venho criar um novo campo, tem um campo de meus cadastros, o mesmo pode ser feito como uma conexão entre fluxos também, que a gente vai explicar em outro vídeo, mas aqui em meus cadastros eu posso estar criando então um campo chamado cliente, no qual eu vou buscar aquele cadastro cliente e a função do campo vai ser buscar um registro dentro daquele cadastro. Poderia ser criar, por exemplo, um CRM de vendas, no final do CRM a gente cria um novo cliente, mas nesse caso aqui a gente vai buscar. Ou poderia ser buscar ou criar um novo também, né? Então, dependendo muito do fluxo mesmo. Posso colocar como obrigatório ou não e escolho se pode selecionar um cliente só ou mais de um. Nesse caso, somente um. Quando eu salvo, ele já disponibiliza aqui embaixo. Já vou subir esse nosso campo aqui também e salvar. E automaticamente, a hora que eu for inserir uma solicitação de suporte, eu tenho meu cliente teste aqui para inserir uma nova solicitação. E para finalizar, no momento que a gente passa a utilizar campos relacionados, como meus fluxos e meus cadastros, a gente sempre tem nas duas pontas a conexão. Então aqui eu tenho conectado o meu cliente e quando eu for lá no cliente, eu vou ter a visualização do que foi conectado nele. Então isso nos dá uma visão 360 de todos os dados no sistema. Beleza? Além disso, aqui do lado a gente tem uma central de templates, no qual vocês podem estar utilizando para iniciar os fluxos de vocês de uma forma simples. No momento que eles são baixados, vocês podem customizar eles da forma que bem entenderem, excluindo campos, criando etapas, porque os templates são de vocês. Então, eles estão aqui para serem baixados e de fato explorados e melhorados. E aí aqui a gente vai ter uma visão ainda de membros, né, podendo convidar mais pessoas para dentro da empresa. E esse seria o primeiro vídeo aí, dando uma demonstração geral, um overview de como é o Candy, como que ele funciona. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Podem nos procurar aí que a gente está super afim de ajudar vocês, tá bom? Obrigado, valeu!